E não há como negar que as descobertas da fissão nuclear foram tão revolucionárias quanto as descobertas do fogo pela humanidade. Com a guerra eclodindo em várias partes do mundo, atualmente a ameaça de aniquilação por armas nucleares parece mais próximas do que nunca. Mas essas armas são realmente tão poderosas quanto acreditamos? Alguns especialistas afirmam que essas armas nucleares não são tão perigosas quanto nos fizeram crer, enquanto outros dizem que uma certa arma pode acabar com toda a vida na Terra. O que uma guerra nuclear realmente faria ao planeta? E se tivéssemos que usar armas nucleares em algo como a Lua? Prepare-se, enquanto exploramos esse tópico e mostramos o verdadeiro poder das armas nucleares. Além disso, veja a bomba tão perigosa que você vai torcer para que nunca seja construída. Armas nucleares. As ogivas nucleares são o ápice das bombas em termos de armas de destruição em massa. De acordo com a estimativa recente, existe cerca de 12.500 ogivas nucleares no mundo. A Rússia possui cerca de 5.900 delas e os Estados Unidos aproximadamente 5.244 armas nucleares. No entanto, a maioria dessas armas está armazenada ou aposentadas. De fato, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm apenas cerca de 1.600 ogivas nucleares estratégicas ativadas cada um. Isso ainda são 3.200 ogivas nucleares, mais do que o suficiente para causar muita devastação. Outros países oficialmente reconhecidos como possuidores de armas nucleares são a China, a França, o Reino Unido, mas os seus números são muito menores. Por exemplo, a China tem apenas cerca de 500 armas nucleares operacionais, de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os detalhes específicos das armas nucleares, incluindo sua capacidade, são claros, classificados. Sabemos que as mais poderosas dessas armas têm um rendimento em torno de 1,2 megatons, o equivalente a 1 milhão de toneladas de explosivos convencionais, com a granada e a bomba carregada com TNT. A maioria dos mísseis nucleares, ou ICBMs, pode carregar 6 a 8 ogivas nucleares separadas, com um rendimento médio de 400 quilotons cada. Mas já houve bombas muito mais poderosas e devastadoras. Você provavelmente já ouviu falar do famoso dispositivo nuclear Tsar Bomba, também conhecido como Big Ivan. Todos sabemos que foi a arma nuclear mais poderosa já feita e testada na Terra, liberando a maior explosão feita pelo homem já registrada na história. Novos estudos e observações colocaram o rendimento da explosão da Tsar Bomba em 57 megatons, ou o equivalente a 57 milhões de toneladas de TNT. Ela permanece inigualável em seu poder destrutivo, mas também em sua futilidade. A bomba era inútil porque era grande e pesada demais para ser considerada uma arma prática. Produzir tal arma em 1961 foi um grande empreendimento. Ela era tão grande que um bombardeio Tupolev Tu-95V teve que ser modificado, removendo as portas do compartimento de bombas e os tanques de combustível da fuselagem apenas para carregar a bomba de 27 toneladas, 59.525 libras. Ela mediu impressionantes 26 pés de comprimento, 8 metros, e quase 7 pés de diâmetros, 2 metros. Além do tamanho da Tsar Bomba, ela foi projetada para ser uma bomba capaz de 100 megatons. Era uma bomba de hidrogênio de 3 estágios, que usava uma bomba atômica de fissão como um primeiro estágio
para comprimir um segundo estágio termonuclear, que por sua vez comprimia o terceiro estágio termonuclear muito maior. Evidências mostram que o Tsar Bomba utilizava vários terceiros estágios, não apenas um. Poderia ter produzido mais de 100 megatons, mas a bomba tinha um design atenuado, que envolvia um amortecedor, uma camada opcional de materiais densos ao redor do material físsil. Para minimizar a queda radioativa, o terceiro estágio tinha um amortecedor de chumbo, uma vez um amortecedor de urânio 238. Se a bomba incluísse um amortecedor de urânio 238 Big Ivan, teria produzido um rendimento superior a 100 megatons. Isso porque um amortecedor de urânio amplifica muito a reação ao fissionar átomos de urânio com um nêutron rápido de reação de fusão, ampliando muito a magnitude da explosão. Mas usando um amortecedor de chumbo, a fissão rápida foi eliminada e a fusão termonuclear respondeu por 97% do rendimento da Tsar Bomba, resultando em uma explosão muito mais limpa e menor. De fato, a bomba não produziu tanta radioatividade nuclear, devido aos amortecedores de chumbo. A menor explosão também permitiu que o bombardeiro que lançou a arma se afastasse o suficiente para sobreviver à explosão. No entanto, a explosão ainda foi enorme. A bomba foi lançada sobre o local de teste na Baía de Mitsuiga, na ilha deserta de Novaya, e explodiu 4 quilômetros, 2,5 quilômetros acima do solo. Produziu uma enorme nuvem em forma de cogumelo com mais de 60 quilômetros de altura. O flash da detonação foi visto a 1000 quilômetros de distância e foi capaz de causar queimaduras de terceiro grau em qualquer pessoa dentro de um raio de 100 quilômetros. Com certeza, teria sido visível da órbita da Terra se houvesse astronautas para vê-lo. Mas o final da Tsar Bomba não teve valor estratégico, além da intimidação, mas não intimidou ninguém, porque os cientistas americanos apontaram seu tamanho e só isso a tornava estrategicamente inútil. Além disso, testes mostraram que uma bomba de 100 megatons libera apenas 10 vezes a energia de uma bomba de 10 megatons, mas não causava 10 vezes mais danos. Isso tem a ver com o efeito da explosão não linear. Portanto, uma explosão de 100 megatons é apenas um pouco mais de 2 vezes mais devastadora do que a bomba de 10 megatons. Por outro lado, o peso das armas nucleares escala de forma mais linear. Uma bomba de 100 megatons pesa 10 vezes mais do que uma bomba de 10 megatons, tornando-a muito mais difícil de ser implantada em um míssil ou bombardeiro. Guerra nuclear. Desde então, as armas nucleares têm rendimentos menores e têm sido mais um impedimento para a guerra nuclear. Mas ultimamente tem havido algumas ameaças nucleares por alguns indivíduos. As chances de uma guerra nuclear se tornar realidades são palpáveis. De fato, o relógio do juízo final está atualmente a 90 segundos da meia-noite, o mais próximo que já esteve da meia-noite desde que foi criado. Então, que tipo de dano um ataque nuclear dos dois países que têm mais armas nucleares poderia causar? Há alguns novos mísseis ganhando as manchetes recentemente. A Federação Russa tem o míssil balístico intercontinental RS-28 Sarmat, apelidado de Satan II, após o SS-18 Satan ICBM anterior. O RS-28 Sarmat pode transportar 15 ogivas nucleares leves ou veículos de reentrada múltipla, chamado MIRV. A cada um é capaz de planar e atingir um alvo diferente. A LGM-35A Sentinel
É o próximo míssil balístico intercontinental da Força Aérea dos Estados Unidos, substituindo o Minuteman III de 5 décadas. O Sentinel também pode transportar várias ogivas, como a ogiva termonuclear W-87 de 475 quilotons, anteriormente implantada no LGM-11-8A Piquerp ICBM. O fato de todos esses ICBMs poderem carregar várias ogivas significa que as chances de sobrevivência às explosões e ao inverno nuclear que se segue dependerão de onde você mora e da rapidez com que você pode se esconder em um abrigo anti-radiação. Em um ataque nuclear total, há muitos fatores diferentes envolvidos para dizer exatamente o que acontecerá. Como não saber quando mísseis podem ser interceptados de cada lado? Mas devido aos veículos hipersônicos de planagem serem incrivelmente difíceis de abater em seu caminho, o dano seria provavelmente devastador em ambos os lados. Mas uma coisa permanece: não importa quem inicie uma guerra nuclear, não haverá vencedores. Um lado lança mísseis nucleares e o outro lado detecta o lançamento e contra-ataca com seu próprio ataque nuclear antes do impacto. Mísseis balísticos dos submarinos de ambos os lados são lançados. Os primeiros ataques termonucleares criarão impulsos eletromagnéticos que fritam eletrônicos e redes elétricas. Os próximos alvos são centros de comando e controles e outros locais de lançamentos nucleares. Todos os ICBMs terrestres levam 30 minutos após o lançamento para atingir o seu alvo. Cada ogiva nuclear que passa pelas defesas aéreas explodiria com uma bola de fogo quase tão quente quanto o núcleo do Sol, seguida por uma onda de choque que vaporizaria tudo em seu caminho. Qualquer sobrevivente em áreas não diretamente afetadas pela explosão teria que lidar com a tempestade de fogo e altos níveis de radiação. Mas o pior ainda está por vir. Toda a fumaça de carbono negro da explosão nuclear e das tempestades de fogo que elas criam acabariam na estratosfera, onde os jatos de alta altitude a espalharia pelo céu. Alguns estudos dizem que essa fumaça preta e poeira criariam um inverno nuclear e esfriaria o planeta em 40 graus centígrados. Sem suprimentos, aqueles que ainda estivessem vivos acabariam morrendo de fome ou sofrendo com os efeitos da doença ou por radiação. Realmente não temos ideia de quantos sobreviventes haveriam em uma guerra nuclear. Mas poderia toda essa guerra nuclear destruir o planeta? Como quebrá-lo e explodi-lo de fato? De jeito nenhum. A Terra. Mesmo o Tsar Bomba não era nada comparado ao que o planeta Terra é capaz de suportar. O rendimento estimulado da erupção de um vulcão Krakatoa em 1883 foi o equivalente a 200 megatons de TNT, 4 vezes mais o rendimento do Tsar Bomba. A erupção lançou 5 milhas cúbicas, 21 quilômetros cúbicos de rochas fragmentadas no ar. O vulcão explodiu uma nuvem preta que se espalhou pelos céus, deixando a Terra na escuridão completa. A cinza da explosão quase alcançou a borda do espaço, a cerca de 50 milhas ou 80 quilômetros acima da Terra, e filtrou a radiação solar suficiente para baixar a temperatura global em quase 1 grau de Fahrenheit, meio grau Celsius, por um ano inteiro após a erupção. E nada feito pelo homem pode nem chegar perto quando comparamos com a maior explosão que já aconteceu na Terra, o evento do impacto Chicxulub, o asteroide Chicxulub, que atingiu a península de Yucatán, no México, há cerca de 66 milhões de anos. Pensa-se ter entre 10 a 15 quilômetros de diâmetros, mas ele estava viajando tão rápido
cerca de 44.712 milhas por hora, 72 mil quilômetros por hora, que o impacto formou uma cratera de 96 milhas de largura, 150 quilômetros. Estimativas mostram que a energia cinética do asteroide no impacto foi de cerca de 72 teratons, equivalente a 72 milhões de megatons. E você acha que nossas pequenas armas nucleares podem explodir algo? Mesmo que você pudesse de alguma forma colocar todas as armas nucleares do planeta em uma pilha e detoná-las de uma vez, isso não faria nem perto do mesmo dano que Chicxulub fez. Estamos falando de uma explosão equivalente a 2 milhões de tsar bombas explodindo. Apesar do enorme impacto e da explosão quase eliminarem toda a vida no planeta Terra, o planeta ainda estaria girando e cheio de vida. De fato, a Terra passou por muitos asteroides, vulcões e terremotos, que tornaram nossas armas nucleares mais poderosas, parecendo insignificante em comparação. E quanto à Lua, poderíamos destruir nosso satélite se ele ameaçasse o nosso planeta, como em algum daqueles filmes bobos? Vamos não esquecer que a Lua tem 1/4 do tamanho da Terra, com um diâmetro de 2.159 milhas, ou 3.475 quilômetros. Se você disparasse todas as armas nucleares que temos na Lua, ela as ignoraria como se alguém estivesse jogando um punhado de pedras nela. Então, esqueça sobre explodir o planeta ou a Lua com armas nucleares. Essas são coisas assustadoras de se imaginar. Vamos todos esperar que ninguém jamais projete uma arma assim. Mas mais importante ainda, que ninguém jamais use uma delas. Então, onde você está no mundo da política de armas nucleares? Você acha que a dissuasão nuclear é uma boa ideia? Ou é hora de nos livrarmos dessas armas para sempre? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.